Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de clima e tempo, num período bastante interessante, já que a partir de 1º de setembro, o Brasil já tem autorização para iniciar o plantio da safra de verão em grandes regiões produtoras, em regiões importantes aí de produção. A gente vai saber que regiões são essas nessa conversa que a gente vai ter a partir de agora. Mas será que tem condição de umidade? Já dá para arriscar e sair plantando, mesmo que seja no pó? Vem chuva, não vem chuva? Quando que as chuvas plantadeiras definitivamente vão chegar? Perguntas para quem entende. O nosso convidado hoje é Lanzo Erques Júnior, agrometeorologista da Zeus Agrotech. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho de clima e tempo, com essa previsão já para o início de safra e principalmente entendendo o que vem por aí, Lanzo Erques. Mas antes de falar da previsão de início de safra, eu queria que você desse um panorama dessa onda de calor que está chegando agora. Acabamos de sair de uma onda de frio aqui em Campinas, por exemplo. As temperaturas começaram a aumentar ontem, a partir de ontem, e já estão indicando condições mais altas aí de temperatura para grande parte do país, inclusive para o sul do Brasil, que teve geada na semana passada. É isso mesmo, Lanzoex? Conta mais para a gente desse atual momento e o que a gente pode esperar daqui para frente dessa onda de frio, dessa onda de calor. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal, todos que nos acompanham. Pois é, Alex, é uma gangorra, né? Essa umidade que vai ficando cada vez mais baixa, ela promove esse cenário, né? Quando a umidade é maior, ela segura, ela regula um pouco mais a questão da umidade. Quanto mais o tempo fica seco, a temperatura fica mais fria durante a madrugada e a noite, de manhãzinha, e ao longo do dia esquenta muito. É assim que, inclusive, acontece em locais que são desertos. E aí, a partir de sábado, domingo, vai sendo um pouco mais devagar, mas o calor que está muito forte hoje no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, pegando um pouco de Goiás, ele vai se expandindo, como se fosse uma bolha, né? Uma área que o calor vai ganhando cada vez mais abrangência, vai ganhando território. E aí, a partir de quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, áreas de cobrindo mais o Mato Grosso, oeste de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, Goiás. Algumas áreas vão começar a buscar novamente os seus 37, 38. Ontem mesmo já tiveram aí áreas no Mato Grosso do Sul registrando 40 graus. Durante a semana teve também no Mato Grosso e no Tocantins, área registrando 40 graus aí de temperatura máxima. Esse cenário, além de ele começar logo da quarta-feira, ele vai permanecer por uns dias, e esse é o cenário que me preocupa um pouco, me chama a atenção, porque nós viemos de um cenário de temperatura quente na semana passada, a questão da ocorrência das queimadas. Olhando essa temperatura elevada, abrangente, duradoura para a semana que vem, é claro que eu vou olhar para todo o pessoal que nos acompanha, né, tanto produtores como os fornecedores da parte de cana, um pouco de receio, né, porque pode ser que venham mais nesse cenário, porque dura muito tempo o calor e o tempo muito seco. Então é importante ter uma atenção, principalmente ali a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, por causa desse calor. Ô Lanzo Erques, mas vai ser uma onda de calor duradoura? Vai demorar muito para ir embora, para dissipar essa onda? Não, eu vejo ela permanecendo uns dias, viu, Alex? Pelo menos até no final de semana, da próxima semana. Então, eu tô falando aí dia 7, dia 8. Ainda vai continuar esse cenário, porque depois, mais pra frente, pode ser que uma frente fria se desenvolva, mas o que a gente está vendo é que pode vir uma frente fria que fica só até ali, Santa Catarina, Paraná, então acaba não promovendo o aumento de nebulosidade na parte do Brasil Central. Se não tem a nuvem, o sol atinge diretamente a superfície, hoje, amanhã, depois, e só vai esquentando. E é o Até na tal. metade É de o, setembro, pelo menos, pode tá falar. durando bastante essa condição, viu? É o tal do bloqueio atmosférico, né? Exatamente. Pois é. Bom, muito bem. Então, uma parte da nossa pergunta sobre a safra já está aí respondida. Algumas regiões não vão ter condição de começar o plantio
Principalmente aquelas que estão autorizadas a iniciar a partir de 1º de setembro, tem que prestar atenção e entender o risco que os produtores correm para colocar essa semente no solo, né, Lanzex? Perfeitamente. E aí, assim, eu enxergo que a área lá de São Paulo, né, sul de São Paulo, região de São Paulo, e na área mais ao norte e oeste do Paraná, que também pode começar a plantar a partir de 1º de setembro, foi bom, teve uma chuva lá agora ao longo de agosto, nessa última semana, nesse último final de semana, que foi bom. Acumulados de 20, 30, 40, 50. Então promoveu uma recarga de água no solo, mas depois pegou vários dias de temperatura elevada, a umidade caindo cada vez mais. Então pode ser que o pessoal que está ali, nessa questão de sair do vazio sanitário, se sinta um pouco mais empolgado, Alex. É natural, né? Quem não quer fazer um bom plantio, começar os trabalhos, aquela ansiedade de começar. Mas olhando para frente, são áreas que não estão ali no prognóstico que a gente avalia para receber chuvas. O que tem é, até ali pelo dia 15 de setembro, duas ou três frentes frias passando, mas ficando muito limitado até ali Santa Catarina, sul do Paraná, que não chega nessas áreas que estão mais ao norte, que vão poder sair do vazio. Inclusive, em setembro, né, que boa parte das áreas importantes, que são grandes produtores, ao longo de setembro saindo desse vazio. Mato Grosso, ali 7 de setembro, né? A gente tem um quadro para mostrar bem isso aqui para o pessoal que nos acompanha, mas o Mato Grosso é temperatura muito quente, umidade muito baixa, então é difícil você querer, assim, você ter condição de umidade no solo, frequência ali com a chuva acontecendo, nebulosidade, para dar uma melhorada nessa temperatura, para o pessoal se sentir um pouco mais confiante em jogar em a semente e ter, de fato, um percentual de germinação eficiente, evitar replantio. Essa primeira quinzena de setembro, no Brasilzão Central, eu posso até estender isso para Matopiba, não tá bom de chuva, não tá legal para iniciar esses trabalhos. Muito bem. Lanzoex, para a gente começar a ver os mapas, para a gente começar a entender o que você trouxe aí para a gente precisa discutir se vai ter laninha ou se não vai ter laninha. Afinal de contas, Boa. o fenômeno, a atuação do fenômeno muda tudo e traz aí condições diferenciadas para as regiões brasileiras, né? Só que o que a gente tem acompanhado até agora é que o laninha parece que não engatou, né, Lanzoex? O que dá para esperar, o que dá para dizer desse Laninha e, enfim, que condições teremos ou em que condições começaremos aí a safra? Excelente pergunta, viu, Alex? Na nossa avaliação, quando a gente vê aqui, né, nos gráficos, nas condições, lá em julho já estava começando a perder um pouquinho de força, essa probabilidade de ter laninha, mas ainda apontando, ficando com a fraca intensidade. Para avaliação de agosto, perdeu um pouco mais de força esse cenário, a condição de laninha, mas ainda continua. É que cai um pouquinho nos números a probabilidade, ficando ainda na faixa de laninha fraca e encurtando até um pouco o período Quando, ali Lanzoex, entre. só te avisando, quando você quiser que coloque o gráfico na tela, avisa a gente, tá bom? Por favor. Ah, tá. Se quiser colocar, Já pode pode colocar, já seria uma colocar? boa. Boa, então vamos lá. Tá, Tá. gráfico na tela. Pode seguir, desculpe. Show, imagina, que isso. Então, lá em julho, né? Deixa eu colocar aqui o mapa para ilustrar o pessoal. E na saída de julho, colocava esse nível de probabilidade aqui, Alex e pessoal que nos acompanha, que davam esses números aqui, né? As barrinhas aqui no gráfico estão os números dela aqui. Então, a maior probabilidade estava aqui, né? Para uma condição de laninha fraca, que é referente a essa coluna. Aí, em agosto, observem como que vai cair essas barrinhas aqui, ó. Ó, na última. Então Uhum. caiu e olhando os números, a gente já vê que caiu também. Então ainda continua com a condição para ocorrer laninha, mas perdendo força. Do nosso ponto de vista, analisando internamente aqui entre os pares, nós, né, que cuidamos dessa parte, enxergamos sim que a laninha vem ali ao longo de setembro para começo de outubro ela se firma, mas continuando numa condição fraca, fraca intensidade. E aí o que me chama a atenção, Alex, é que quando tem intensidades diferentes, tem impactos diferentes na atmosfera. Eu trouxe até alguns exemplos para mostrar isso, né? Isso aqui eu coloquei a condição de evolução de laninha, como que vem perdendo força nos últimos períodos. Até na opinião dos profissionais, ela caiu na intensidade da última avaliação, que é essa daqui de 8 de agosto, que é essa linha aqui. Então ainda continua tendo uma probabilidade de ocorrer, mas perdeu força.
Mas beleza, a gente, do nosso ponto de vista, então, sacramentando a pergunta, Alex, a gente vai para um ano de início de safra com laninha de fraca intensidade. Quando a intensidade do fenômeno, aí seja Laninha ou El Ninho, que eu coloquei na primeira coluna, nessa 2014 um El Ninho fraco e 2016 uma Laninha fraca. Aqui eu somei a chuva de outubro a dezembro e a gente vê que a distribuição da chuva é muito parecida. Quando é El Ninho, quando a intensidade é mais fraca, a resposta da atmosfera com base lá na condição oceânica, ela é mais fraca. Mas olha só que interessante, Alex, pessoal. Como na coluna do meio, num El Ninho de moderada intensidade e numa Laninha de moderada intensidade. Olha como a distribuição da chuva é diferente. No ano de El Ninho, olha como que ficou menos chuvoso aqui nessa parte no norte do Mato Piba, né? Chovendo menos, acumulados bem menores. E El Ninho chove mais onde? No sul do Brasil, né? Como a gente teve nessa safra agora. Laninha, numa posição contrária, já na moderada intensidade, olha como houve o deslocamento do total de chuva aí, colocando esses 3 meses. E na coluna da direita, o cenário a gente vê de forma similar também, só que um fenômeno de forte intensidade. Então, para o pessoal que nos acompanha, Alex, e até também na parte da sua pergunta, a gente está indo para uma condição de laninha fraca, então eu estou enxergando que mesmo que tenhamos de fato a ocorrência do fenômeno, outros índices climáticos, outros sistemas meteorológicos é que vão acabar ditando um pouco mais esse ritmo de distribuição e frequência de chuva. Olhar um pouquinho mais para o Oceano Atlântico, mais quente, mais frio, formação de umas ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul, aquele corredor de umidade que acontece sobre o Brasil Central, fica 2, 3, 4, 5 dias nublados. Esse cenário que a gente vai acabar olhando um pouco mais. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, porque tem, do nosso ponto de vista, uma notícia boa, principalmente para novembro. Eu vou passar o gráfico aqui para frente, a apresentação, Alex. Eu não sei se você quer mencionar alguma coisa, só para Não, eu não eu ir queria que falando você, diretamente. eu queria que você voltasse só um pouquinho Claro. no gráfico anterior. Ah, então a gente tem que considerar esse quadradinho ali de 2016, é isso? Isso, é um cenário mais parecido com Similaridade, esse, se a por gente for atribuir uma similaridade, né? similaridade, né? Então é uma condição mais parecida com essa. É claro que cada ano nós enxergamos, né, que a gente trabalha com essa parte, cada ano é um ano porque pode ser que ocorra um bloqueio atmosférico esse ano e no ano passado não tivesse tido. Ou pelo contrário, ano passado teve um bloqueio atmosférico em novembro. Para esse ano, pelo menos o que tem de projeção não está sendo colocado. Se não tem um bloqueio, então novembro pode não ficar tão ruim de chuva. E aí esse gráfico aqui, ele estaria um pouco mais esverdeado nessa parte que eu vou rabiscar aqui agora. Então poderia ser um pouco mais esverdeado aqui para Uhum, 2024, não sendo muito parecido com 2016. 2023, Ah, porque o 2023 do novembro foi muito ruim de tá. chuva. Ano passado, né? Você está comparando com o ano passado. É, Muito nossa, bem. ano passado foi terrível. Vamos adiante, Que então. Atenção ali para a vamos Bahia, então, né? A Bahia tá Acho numa que de todas condição. as áreas produtoras do Brasil, Alex, a que mais me chama atenção é o oeste da Bahia. É, pois Em é. termos de a chuva demorar a firmar, ela joga mais para frente. Ali é a que mais me chama atenção. É verdade. Muito bem, vamos Bom ponto. adiante. Vamos para o Vamos sim. próximo. E aqui eu fiz esse trabalho para, coloquei, né, no LinkedIn a publicação, o pessoal quiser acompanhar, tem os trabalhos lá, também trouxe aqui para vocês, o pessoal que nos acompanha, para ver ali, ó, a data que tenha o período de poder plantar. Então, 1º de setembro a gente mencionou, né, na região 1 de São Paulo e na região 2 do Paraná, pode plantar. Esse é o calendário do mapa, Anteci... né? Esse é o calendário do Ministério Da da agricultura. Agricultura e Pecuária do plantio, a saída do vazio, o início a fase de semeadura em todo o Brasil. Fiz questão de fazer uma artezinha e trazer aqui para vocês, para Isso ficar é legal para acompanhar. importante, né, Lanzoerski, da gente detalhar, porque houve até uma possibilidade de antecipação aí desse início de Exato. plantio, né? Foi um dos motivos que mais me fez fazer esse trabalho. É porque eu queria ver o que que eles estavam enxergando. E olha como que antecipou já, por exemplo, nessa parte aqui de São Paulo e Paraná. Antecipou em 2 semanas ali nessa região de São Paulo. Claro, é a região mais sul de São Paulo. É um pouquinho que as frentes frias até chegam um pouquinho mais com facilidade por lá. Mas na região 2 do Paraná também teve, né? Então aqui tudo que está em azulzinho antecipou. O que se manteve, eu mantive aqui na cor preta, e teve algumas áreas que foram adiadas. Região lá do Paraná,
nas outras, né, na 1 e na 2, já foi adiado 10 dias para frente, né? Então tem essa diferencinha aqui, o pessoal pode tirar print que está acompanhando, né, mandar para o colega, fica à vontade para compartilhar, justamente para facilitar no entendimento, porque às vezes, né, Alex, eu tô aqui em Minas Gerais, né, a gente fica aqui em Uberlândia, mas você quer saber, de repente, como que é lá em Sapezal? Nossa, mas lá no Tocantins. Então, assim, você tem uma noção meio que geral de como que a coisa pode ir andando no Brasil. Então, é bacana para você ver um contexto de forma mais geral. Legal. Agora, como é que Aí, a eu gente vou entende esse início de plantio, então, Lazoex? a partir da que a gente está hoje, para esse início de setembro, pensando em. A gente está nessa condição hoje aqui, Alex. Um predomínio de chuvas abaixo na média em todo o Brasil. Me chama muito a atenção esse cenário aqui, ó, porque é uma área que chove um pouco mais. Se a gente olhar o mapa da direita, que a climatologia ali, né, fica em torno dos seus 100 a 150, alguns lugares até passa disso, e é uma área que pegou pouca chuva agora nesse mês de agosto. Ou seja, Considerando tá com baixa umidade no solo, não tem condição nenhuma. exatamente. E aí, é um pouco até pensar, nossa, mas eu mencionei ali no começo que teve aquela chuva boa da semana passada. Mas olha, comparando com o mês como um todo, como que não adiantou muito, assim, né? Comparando o mês como um todo, tá muito abaixo da média. Algumas áreas ali com mais de 100 milímetros abaixo da média. Para a área do Paraná, que essa região que eu vou circular, é mais ou menos a primeira que pode plantar agora em 1º de setembro, Alex. E Uhum. em São Paulo, é essa daqui, ó, região 1. Então, ambas estão com condição de chuva abaixo da média, considerando o mês como um todo. Tá, então a gente está partindo desse princípio, olhando início de safra, né? E aí eu coloco como que no dia de ontem, quer dizer, só falando um pouquinho da temperatura, que foi meio que mista, né? Teve as frentes frias que causaram um frio bastante forte na porção central do Brasil, questão de geada. Mas quando a gente vê as máximas no gráfico da direita, ou seja, pega todo o mês de agosto e vê a temperatura máxima, como que está mais quente do que o normal, né? Com exceção dessa porção aqui no Mato Grosso e aqui no Rio Grande do Sul de modo geral, até que está ali próximo da média. No dia de ontem, Alex, ou seja, 29 de agosto, a umidade muito baixa. Então estamos falando de umidade no solo muito baixa, mas a umidade no ar, claro, que está ali próximo dessa condição, né? Aqui eu circulei o predomínio que está abaixo de 20% de umidade. Para a área lá, né, de São Paulo, que pode plantar, e Paraná, ainda pegou um resquício daquela chuva da semana passada, não está tão ruim, que seria mais ou menos aqui, nessa áreazinha aqui de São Paulo também. Mas olha como que a gente olhando um contexto de Brasil geral, né, Alex? O Mato Grosso, por exemplo, dia 7 pode começar, né? Faz semeadura. Região de Sapezal, 13% de umidade. Áreas aqui de Sorriso, 18, 20%. Muito seco. Seco e quente, Alex. Temperaturas máximas ontem. Ao longo da semana teve lugar mais quente, inclusive, viu? Aqui teve uma nebulosidade acontecendo em alguns lugares em meio isolado, mas olha só como aqui, ó. Corumbá, 40 graus ontem. Região de Cuiabá, Tangará da Serra, essa região aqui, ó. 39, chegando em 40 graus também. Aí, quando a gente vai olhar para os próximos períodos, ou seja, próximas semanas, então a gente está sendo essa condição. Umidade do solo baixa, umidade do ar muito baixa e temperatura elevada. É um cenário que desafia. Então, mas e para frente? Como que tá então? De repente melhora. Nossa, aí também é um cenário que como a gente conversava aqui antes, né? Não sou lá dos mais felizes em trazer, mas é uma realidade que a gente quer justamente ajudar o produtor para, olha, a gente está trazendo para vocês aqui um cenário que ele desafia mesmo a tomada de decisão, porque olhando entre ali, né? Ontem, que é o mapa que a gente pega na avaliação, até 5 de setembro, na média, faixa ali dos seus 3 graus de temperatura, um pouco mais. Aqui vai ser o vermelho em cima do vermelho, mas dá para ver. Como que fica mais quente? Exatamente onde, Alex? Exatamente aqui na área Nessa do Paraná e região São Paulo, que está onde liberada sai para do vazio plantio, a né? partir de domingo, né? A área que Ou está liberada para plantio é a que justamente fica mais quente e seca. Exatamente, parece até brincadeira, digamos assim, né? Mas é assim, é o cenário que acaba sendo colocado numa segunda semana, esquenta mais. Esses 5 a 12, que é essa área mais ou menos aqui do Paraná, né? Que pode plantar, e aqui de São Paulo. Uhum. Mas aí estamos falando na escala aqui, Alex,
de algo passando de 5 graus acima da média histórica. Então, é difícil você não ver uma temperatura máxima ali passando dos seus 33, 34, 35. Eu até diria que nessa porção aqui mais oeste do Paraná, 38 é realidade. E aí imagina o produtor, todo empolgado, fez tratos culturais, palhada, pegar uma temperatura quente por esses dias aí. E aí aqui até responde parte da sua pergunta lá do começo, como que essa condição está para esses próximos dias de início de safra? Tá difícil de ver aquelas frentes frias avançando para a porção mais central do Brasil, gerando nebulosidade, diminuição de temperatura. Então, é pouca Basicamente, chuva. Lanzoerx, dá para a gente dizer que primeira quinzena de setembro esquece chuva, então. Exatamente. A chuva, Alex, a gente vai até mostrar um pouquinho mais para frente, é pegando mais de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Você permanecendo todos esses dias com céu sem nuvem, umidade muito baixa, temperatura elevada. E eu vou fazer um desenho nesse terceiro mapa aqui, ó, pegando um período seco em toda essa parte aqui, sem chuva, temperatura alta. Você imagina que a gente vindo agora de pelo menos 2 semanas com esse cenário, temperatura lá em cima, casa do chapéu, umidade cada vez mais baixa, produtor jogar semente, é claro que é desafiador no pó, então, nossa, porque tá difícil acontecer a chuva, uma chuva, ela firmar, ser recorrente. Então, é claro que eu espero que o produtor, o pessoal que está em grupo agrícola, está aqui acompanhando a gente, depois manda, né, o material para outras pessoas, considere, leve essa informação para os tomadores de decisão dentro da propriedade. É claro que isso é de cada um, de cada estratégia, mas na parte de clima, chuva, essas variáveis meteorológicas, o cenário está desafiando a tomada de decisão desse pessoal em antecipar plantio, para poder pegar uma safra melhor de safrinha, uma janela melhor de safrinha lá na frente. A primeira quinzena de setembro, ela é desafiadora em termos dessas condições de clima, viu, Ô, Alex? Lanzoerx, tá bom, mas tudo bem, eu já entendi que eu não vou me arriscar nessa primeira quinzena de setembro. Mas vem chuva ou não vem no mês de setembro? Será que vai ter condição aí de ter um início antecipado da safra? Ou eu só vou conseguir entrar com a minha produção, com a minha semente, só lá para adiante? De modo geral, é esse o cenário, Alex. E só vou fechar aqui, né, falando do mês de modo geral para setembro, né? Ah, Tanto o conjunto que a gente vê no NMME, que é o conjunto de multimodelos americano, quanto o SMWF, coloca o setembro acima da média. Então, corrobora com esse cenário que eu falei agora, né? Indo para a sua pergunta temperatura referente à alta, né? condição de chuva. O que que nós aqui enxergamos em termos de distribuição nesses próximos 15 dias? Aquela área lá na Bahia, ela está sendo beneficiada, mas acaba que essa é uma área que não é tão assim, né, tão forte na parte de grãos, né? Pode ter, claro, sempre, né, tem um produtor ou outro, mas uma chuva fraca também, né? Pouco volume. O Só, Rio Grande do Sul, só entendendo o mapa aí, o azulzinho perdão. que é chuva, né? Isso, na escala de cor aqui, né, os tons em azul começa aqui, né, de 5 a 15 milímetros no tom mais claro, aí depois vai ficando os tons mais escuros, promovendo acumulados mais elevados. A parte mais chuvosa que está tendo, Alex, é essa aqui que acaba acontecendo mais no oceano, na casa dos seus 50, 60 milímetros. E aí a parte mais chuvosa que nos interessa em termos de território, né, de área de plantio aqui no Brasil, é no Rio Grande do Sul. É, Mas o Rio Grande do Sul não sai do período de vazio sanitário agora, é. nesse momento. Ele vai sair só lá em outubro. É claro que a chuva é bem-vinda, vai dando a recarga de água no solo, mas o que a gente gostaria, né, Alex, é que essa área aqui do Paraná, e nas outras áreas também, né, igual aqui em São Paulo, que 1º de setembro já sai do vazio, todo o Mato Grosso, 7 de setembro, não tem esse cenário. Então isso está casado, Alex, com a temperatura. Não Sim. tem frente fria, não tem nem Temperatura, male-male chuva isolada, temperatura temperatura lá em altas cima. e clima seco, né? Exatamente. Isso tanto para 31 de agosto a 4 de setembro, quanto na penta da seguinte e na penta da seguinte. Então, para esses dias aí, tá vendo que já tá dando 2 semanas com essa Pois é. persistência de céu aberto, não tem nebulosidade, temperatura alta. Aí, é claro, aqui o desafio de jogar a semente no chão, ligar o trator e falar, vambora, galera.
o pessoal, é claro, é importante considerar o cenário, né? A gente aqui também não enviesa o pessoal, né? Planta, não planta, mas a gente quer passar informação séria para contribuir com maior assertividade o pessoal que acompanha a gente aqui, né? E aí, a primeira quinzena de setembro, ela desafia essa tomada de decisão, viu, Deixa Alex? disso, mesmo que esteja autorizado, não entra nessa não, né? É, Mas e daí? a gente Melhor. avaliando aqui, a gente daria uma segurada mesmo, né? Espera um outro momento, de repente, daqui 2 semanas a gente volta com um novo conteúdo, com um novo cenário que está sendo apontado para o finalzinho de É, setembro, então. que essa foi a sua pergunta, Eu né? ia perguntar O isso, finalzinho, exatamente. que aí o finalzinho de setembro tá com a cara um pouco melhor, e eu já vou falar desse cenário, porque aqui, Alex, a gente olhando agora, o que está sendo projetado de chuva acima ou abaixo do que costuma chover ali nesse período em setembro. E olha só como que é incisivo, né, repetitivo a condição de chuva abaixo da média que pega justamente a área ali, né, de São Paulo e Paraná que pode começar a plantar a partir de domingo por questões legais lá de ferrugem asiática, mas como que durante todo esse período a chuva está abaixo até mesmo do que é da média. Então vai ter a chuva chegando no Rio Grande do Sul, mas nem chega a volumes próximos da média. Então é desafio na temperatura, na umidade, em água abaixo da média, principalmente na primeira quinzena. Você ia mencionando, né? E é claro, o pessoal também que nos acompanha quer saber, mas e o finalzinho de setembro, será que dá? Uhum. Será que vem? Pois é. Bom, essa parte aqui no Brasil, Alex, ela, ao longo dos anos, nos últimos 30 anos, tô considerando um Brasilzão central, ela tem pouca chuva mesmo em setembro. É normal, né? Também é conhecido o pessoal que está nas propriedades que chove menos ali. E nas áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, a região sul, aí já tem uma climatologia próxima, vamos colocar aí, né? Próximo dos seus 150 milímetros. No geral, o que a gente vê pelo conjunto de modelos americanos e a gente avaliando internamente, assim como o SMWF, o modelo europeu, pelo menos o viés de chuva não é tão abaixo da média. Isso me dá então um norte apontando possibilidades de chuvas ganhando força para essas áreas mais aqui, ó, para o final de setembro. Então a gente acaba fazendo essa analogia. O começo está mais seco, mas os modelos estão enxergando um volume ali um pouco mais próximo da média, pelo menos me coloca um pouco mais de expectativa para o final do mês. Então aqui eu quero trazer também um pouquinho do copo cheio, né? Inclusive, o SMWF traz esse copo cheio de uma forma um pouco mais evidente do que o NMME. Então, o pessoal que está com a estratégia, né, Alex, de eu quero plantar o quanto antes, tal. Então, esperadinho até ali pelos seus dias 10, 12, 13 de setembro, para dar uma olhadinha, acompanhar um novo material desse daqui, para ver se começa a apontar de fato uma frente fria que começa a subir um pouco mais, né? Começa a buscar um pouco mais esse sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, sul de São Paulo, porque o pessoal acha que pode se beneficiar um pouco mais de esperar um pouquinho, viu, Alex? É, né? Bom, então, finalzinho de setembro, pode ser que as chuvas voltem, então, agora já dá para bater o martelo que segunda quinzena já pode plantar, o Lanzoex, ou ainda é cedo para isso, hein? Eu iria um pouco mais comedido, Alex. Eu É. enxergo como sendo um pouco mais cedo. É claro que a vontade de responder isso como um sim, o pessoal já sair pegando o WhatsApp, mandando pro pessoal, nossa, o cara lá falou que, mas aí a responsabilidade me pede para falar que eu me manter ainda no posicionamento do pode vir a se firmar. E aí eu preciso da contribuição dos modelos e avaliar o cenário para voltar com você aqui daqui 2 semanas e falar, ô, aquela pergunta que você me fez lá em 30 de agosto, eu trouxe ela aqui agora para você Então vai um ser pouco mais de sorriso no é rosto. relativo, tem que acompanhar o que vai acontecer em cada região, certo? Exatamente, E isso. óbvio, aquela prudência de garantir uma reserva hídrica antes de iniciar o plantio, aqueles 60 milímetros de umidade no solo pelo menos, enfim, aquelas regrinhas que o produtor conhece, né? Sem desespero, certo? Eu enxergo dessa forma, porque se cada vez mais está ficando difícil firmar o período chuvoso, aí se vai dar uma, duas chuvinhas, você quer jogar, claro,
vai dar um poder germinativo ali, a planta vai acabar nascendo, mas aí você pega depois 5, 7, 10 dias de um veranico com temperatura alta, aí a questão de perda de stand, né? Vai ter que ter um replantio porque perdeu por tombadura, então por tombamento, por questão de escaldadura, né, a temperatura do solo. Então eu enxergo que gostaria que o produtor acalmar o coração, a gente fala, né? Para esperar um pouquinho mais esse finalzinho de setembro, que eu acredito que o pessoal possa se beneficiar um pouco mais dessa decisão. Boa. Bom, quando definitivamente a gente tem as chuvas plantadeiras, Lanzoex, eu acho que é isso que está todo mundo se perguntando, né? O pessoal deve estar acompanhando aí, tá, mas eu só falo de deserto, de temperatura seca, né? Claro, a gente quer ajudar o produtor o máximo possível, né? E aí eu trouxe uma condição aqui para outubro e novembro que ela me chama a atenção, porque o outubro continua um pouco mais quente do que é projetado nos modelos, a gente pode ver agora na tela, mas o outubro, ele, e o novembro também, né? Eu coloquei também na sequência o novembro, mas você tá vendo que quando eu comparo, eu vou voltar aqui no mês de outubro, Alex, outubro. Novembro, ó. Outubro, novembro, como fica um pouco menos laranja o Sim. mapa, ou seja, como se tem mais nebulosidade formando ao longo de novembro, então se tem mais nebulosidade, a temperatura dá uma amenizada, a chuva pode querer firmar um pouco mais em novembro. Lembrando, Alex, no ano passado, que acaba que cada ano é um ano diferente, isso é importante passar para o pessoal. No ano passado, tinha uma condição muito desafiadora para aquela primeira quinzena de novembro. Novembro é um mês que já chove bem, viu, Alex? E aí teve um veranico muito pesado lá que foi parte de, assim, responsável grande parte do replantio que teve na safra do ano passado. Novembro foi complicado. E para esse ano, ele está um pouco melhor. Mas antes de falar do novembro, o outubro, aonde na climatologia, na média, a chuva já começa a engrenar, a engatar um pouco nessas áreas aqui, Alex, ó, entre essas linhas que eu estou desenhando em vermelho, porque sempre está chovendo ali, né, acima dos seus 100 milímetros. Na média, normalmente, quanto mais próximo do final de outubro, é que firma um pouco mais. Tem ano que acontece alguma coisinha de forma antecipada. Ano passado teve esse cenário, ali em setembro, choveu um pouquinho no final, principalmente o Mato Grosso recebeu essa chuva. Só que para esse ano, Alex, olha esse sinal aqui dos principais modelos que a gente considera que acerta mais e dá um norte mais confiante para a gente. O sinal forte, assim, para o Pará, Matopiba, pegando o oeste da Bahia. Lembra que eu mencionei o oeste da Bahia? Por que o oeste da Bahia, Alex? Se a gente olhar aqui na climatologia, é uma área que já chove menos. Ali vai, próximo dos seus 50, alguma coisa assim. No Brasil, de forma geral, nas áreas produtoras, ali junto com MAPI, chovem menos. E são as áreas que estão colocando chuva mais abaixo da média, pegando aqui, né? Então, o pessoal daqui, eu acho importante mesmo considerar um cenário que a chuva está demorando a firmar e ficando abaixo da média lá. Porém, Alex, aí eu vou olhar um pouco agora a parte do copo cheio também, né? Quando a gente olha para essa área aqui, no NMME e no ECMWF, eu vejo sinal um pouco mais próximo da média. Olha, se é uma condição mais próxima da média, Lanzoex, então eu vou olhar aqui para a média, é tudo ali mais ou menos ficando entre seus 100, 150, áreas do Paraná chegam a passar aí de 200 milímetros. Então, o outubro, pelo menos na parte mais centro-sul, um pouco mais comportado em termos de volume de chuva. Então, olhando essa parte como sendo um copo mais cheio, mas o Parazão e a galera lá mais Matopiba é que eu vejo um pouco mais de dificuldade ainda, Alex. É. Pois é, então muita atenção aí, vamos, claro, acompanhar, né, Lanzoex, toda essa questão aí da volta das chuvas. Agora, tem um monte de pergunta aqui, vou tentar fazer Ô, assim. Alex, você deixa eu passar também o cenário de novembro, que esse eu acho o mais bonito de Tá todos, o bom, vamos pessoal vai lá. querer ver ele. Vamos lá. Posso? É que você tinha feito aquela comparação de outubro e novembro nas Ah, temperaturas, né? Vamos ver então agora as é, chuvas. tá. Porque aqui, Alex, claro, aí estamos falando de chuva, aí aqui além de plantadeira, é de desenvolvedora, eu vou chamar dessa forma, né? Porque aí a água começa a ganhar volume muito mais forte nessa porção aqui do Brasil. Claro, chove em boa parte do Brasil Central. E aí, claro, no copo meio cheio, gente.
Matopiba e Bahia, que eu tô um pouco mais de olho para essa safra, que é o segundo mês que está colocando esse cenário para lá, Alex. Então, eu tô de olho nesse cenário aqui, porque pode, de fato, desafiar um pouco o pessoal lá. Mas, pelo menos, a parte que está ficando mais seca, ela ficou um pouco mais curta. Ela É, diminuiu. verdade. E a parte que pode trazer volumes mais elevados, eu vou pegar praticamente, né, todo o Brasilzão aqui na parte mais centro e sul, assim como no europeu. E aí, Alex, é aquele cenário que eu falei, que novembro do ano passado foi complicado. Chuvas muito abaixo da média. Pelo menos esse cenário aqui, Alex, pega muita área produtora no Brasil de modo geral, e principalmente aqui no SMWF, que está colocando um cenário de chuvas até ali, ó, acima da média em alguns pontos, mas aí é uma média, Alex, que é acima dos seus 200, Uhum. 250 milímetros. Bons volumes, né? O cenário para o novembro, na parte ali que vai desenvolver bem essa parte do vegetativo, quem entrar ali, né, outubro, novembro, plantando, cara, tá menos desafiadora nessa parte. Então, o que eu tô vendo com o desafio, ele tá mais chato do setembro e comecinho de outubro. Então, é uma cara um pouco até mais próxima da média, sabe, Alex, em termos de distribuição de chuva. Então, se o pessoal aguentar um pouquinho, eu tô achando que o pessoal pode se dar mais bem, seja no milho verão, algodão, o pessoal que vai entrar com cana e também parte florada de café, toda essa parte do Brasil Central, o outubro para frente, ele tá um pouco mais comportado. E vendo o novembro dessa forma aqui, eu queria muito trazer esse cenário para o pessoal, porque, olha, talvez se você aguentar um pouco o novembro, ou, não sei, né, repensar a questão de estratégia, safra, safrinha, como o pessoal leva essa informação para dentro da unidade, para os tomadores de decisão, mas pelo menos ali, ou como foi o novembro do ano passado, tá parecendo que vai ser mais ameno o desafio, viu, Alex? A É, chuva, né? pelo menos querendo engrenar um pouquinho melhor. Eu queria trazer esse Boa. copo meio cheio pro pessoal também. Boa, boa notícia. Bom, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, Lanzex. Vamos lá. Claro. Juliarte Barbosa, bom dia. Tem previsão de alguma chuva para a segunda quinzena de setembro em Governador Valadares, leste de Minas Gerais? Tenho observado anomalias positivas aqui para setembro. Certo. Primeira quinzena esquece, mas e segunda quinzena? A segunda quinzena, o resquício de alguma frente fria, eu não consigo descartar mesmo, não. Eu esqueci o nome da nossa colega, desculpa, Juliarte. Alex. Juliarte Barbosa. Juliette? Juliarte Tá. Barbosa. Juliarte, tudo bem, Juliarte? Na segunda quinzena, eu enxergo que sim, uma frente fria ou outra pode promover uma. Eu vou fazer um desenho aqui no mapa. Só um exemplo de um mapa, né? Que as frentes frias vão correndo mais por aqui, né? Gera nebulosidade por aqui. Só que quando ela vai ficando mais oceânica, ela pega mais essa porção aqui, ó, e gera nebulosidade e pode levar a chuva para cá. Pode sim acontecer, mas como está um pouquinho mais ou menos aqui assim, né, Governador Valadares, mais ou menos, então pode pegar pelo menos um resquício de nebulosidade. A chuva, eu vou considerar que um episódio, a gente pode até pensar, dois talvez seja um pouco mais difícil, dois, três, aí já fica um pouco mais difícil, mas num cenário de aumentar uma nebulosidade e começar ali um dia ou outro amenizar uma temperatura, eu até enxergaria. Mas lembrando, na climatologia, a chuva aí para setembro, ela não é tão forte. A gente olhando aqui, né, é casa dos seus 50, 60 milímetros. Então eu enxergaria, tá colocando ali que a chuva pode chegar, mas ainda deve fechar o mês abaixo da média, viu? É, prudência então, né? Se puder Ah, esperar um eu pouquinho mais, espera, não é isso? sim, eu tô nessa pegada, viu, Alex? Eu enxergo que do momento que a gente tem de informação, esse é o cenário mais prudente. Sirlene Moretti, bom dia. Será que vai chover aqui na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo? No interior de São Paulo, eu imagino que São Joaquim é ali perto de Jaú, se eu não me engano, né? Eu já trabalhei em São Joaquim da Barra, viu, Alex? Eu trabalhava na Santa Elisa, Então eu você acho que é conhece da bem a Raiz, né? região ali. A parte de cana, eu trabalhei tanto na fabricação de açúcar quanto na destilaria de cana, do álcool em si, né? Na parte de carregamento ali. Então, eu conheço bem a unidade Fabril e a região ali. Então, estamos falando de mais ou menos essa porção aqui. Mas ela não falou o período, né, Alex? Será que vai chover aqui? Não falou, não falou. Na verdade, eu Tá. acho que ela quer saber quando que começam as chuvas, né? De fato, ali, as É, boas chuvas. sim, eu iria aqui na parte da segurança, viu, Alex? Do que a gente está olhando da segunda quinzena de outubro.
considerando que final de setembro, começo de outubro, igual eu falei para o pessoal aí do Juliarte agora, né, uma frente fria ou outra pode até vir a aparecer, que tem uma condição que uma frente fria que acaba avançando, gera uma nebulosidade, pode gerar uma coisinha isolada. Firmar a chuva com base nisso aqui que a gente está vendo na parte dos modelos, a região de plantadeira ali, né, de cana, muito forte ali, ali é mais segunda quinzena de outubro para esperar para firmar, viu, Alex? Segunda quinzena de outubro. Outubro, para firmar, para firmar. Tá bom. Mas eu enxergo alguma coisinha acontecendo entre o final de setembro e início de outubro. Pelo menos alguma coisinha, eu espero. Aí eu acho que, nossa senhora, se isso não acontecer, nossa Boa. senhora. Ah, Lazoeco. Vamos lá, o Rodrigo Carvalho. Bom dia. Previsão de tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia. Como ficam as temperaturas? Oeste e sudoeste da Bahia, região que preocupa um pouquinho, né, Lazoeco? Isso, o Rodrigo perguntou, e eu acho que então ele está no oeste, sudoeste, a gente está falando dessa região aqui, né? Mais ou menos. E ele perguntou para setembro, Alex. Eu A não sou um previsão do período. tempo, na O verdade, geralzão, é de assim, como né? vão ficar as temperaturas. Eu acho que ele quer mais saber se vai ter calorão ou não. Ah, tá. Não, ali também pega a parte de calor, viu, Alex? Considerando no curtíssimo prazo esse cenário que eu mencionei aqui, desafio que a temperatura vai se expandir até para essas áreas ali pegando o oeste da Bahia. Porque quando chega na parte ali mais da serra aqui, né, que a gente considera toda a parte do Diamantina aqui, aí até daqui para direita, digamos assim, né, para oeste, para leste, pega um pouco menos de temperatura tão alta, porque a nebulosidade que vai chegando do oceano vem mais ou menos até aqui. Essa parte aqui, ela fica assim mais quente, desafiadora nesse setembro, e é o local que a gente mencionou que eu tô um pouco mais preocupado por conta dos cenários de chuva abaixo da média, e lá a climatologia sempre jogar chuvas um pouquinho mais para frente. Novembro é que fica um pouco melhor, mas mesmo novembro, a gente viu aqui, né? Vou mostrar para o Rodrigo novamente. Mesmo novembro, ele dá um sinalzinho em ambos os modelos de ficar abaixo da média, numa média que fica na casa dos seus 150, mais ou menos. Então tem esse cenário para sua região aí, viu, Rodrigo? Boa. Orlando Nerger, bom dia, bom final de semana. Uberlândia está precisando de chuva. Quando Aham. chegam as chuvas para Uberlândia, Uai, Lazoex? Orlando, vamos marcar um café aqui então. Eu tô aqui também, né? Fico no bairro Tibério, inclusive, ainda, tá? É, mas aqui em Uberlândia realmente está complicado. Eu fiz um estudo tem uma semana. Já estamos na casa de 130, 135 dias. Sem chuva significativa. E aí, o significativo, Alex, eu tô falando de 1 a 5 milímetros, pelo menos, porque só caiu aqueles pinguinhos, teve uma chuvinha Uhum. ou outra, que aí nem molhou o chão direito. Teve uma coisinha ou outra, mas assim, muito fraco. E pra cá, só ali para pensar nessa segunda quinzena de setembro, se chegar alguma coisa, mas eu não tô lá dos mais muito otimista aqui para o Uberlândia, não, viu? Tô um pouco mais para as áreas mais aí, como o pessoal perguntou, de São Joaquim da Barra, pegando faixa central de centro-sul de Minas, lá do governador Valadares, ali até que alguma coisinha pega, mas esse, porque eu tô em área mais seca, né? Em área mais seca, aí acaba ficando um pouco mais difícil de formar nebulosidade, porque tá mais seco. Então, aqui pro Berlandão, viu, Orlando? Ih, rapaz. Tá Vamos jogar ali no difícil. finalzinho de setembro, para até o dia 5, 10 de outubro, uma frente fria talvez chegar aqui na gente. Não é nosso cenário ainda, porque na previsão do tempo a gente tem que esperar chegar mais perto mesmo, até 2 semanas. Mas não, tá difícil. Talvez uma É, alguma coisinha até ali, até lá, boa. ventilador, ar-condicionado e poeira. Quando vier uma frente, viu, Orlando, vai ser aquela que vai trazer poeirão. E poeirão, porque tempo muito seco, né, Alex? Aí tem a queimada, a fuligem acaba ficando sobre as superfícies. Quando vier alguma coisinha, é dia de fechar a janela e empoeirar a casa, porque mas por enquanto, viu, Alex, Boa. é difícil. O José Carlos Guimarães, bom dia. Teremos chuvas na região sudoeste do Mato Grosso, região ali de Pontes e Lacerda, pergunta ele. Quando, na Certo, verdade, quando chegam as chuvas lá, né? certo. Vou voltar lá no setembro para mostrar para ele. Juliano, né? É o José Carlos Guimarães. José Carlos Guimarães. Tudo bem, José Carlos? Bom, essa região aí vai ficar na casa dos seus 50 milímetros aí
no setembro, mas para lá, pelo menos é um cenário um pouco mais próximo da média. Mas falar em chuva plantadeira, viu, Zé Carlos? Aí eu acho que é uma conversa que vale a pena gastar um pouco mais de saliva. Porque, como a chuva é pouca e esses próximos dias agora, até a primeira quinzena, estão judiando um pouco, é uma coisinha ou outra, a mesma coisa que eu estou enxergando que eu falei por Orlando de Uberlândia. Uma coisinha ou outra para acontecer, e aí, em termos de recarga de água no solo, para te deixar mais animado em plantar, eu ficaria um pouco mais. Esperaria um pouco mais o cenário de outubro, que eu vou colocar aqui na tela agora. Porque aí o outubro, já na sua região, mais ou menos aqui, né? Já pega um pouco mais de chuva. E aí o cenário dos modelos estão ficando ali, ó, próximos da média. Lembrando que sempre é mais na parte final de outubro que tende a chover mais. E a gente na próxima conversa tem condição de falar um pouco mais de forma precisa. Não, é ali pelo dia 10, dia 15, tá um pouco melhor. O outubro vai te proporcionar a começar a engatilhar, pelo que a gente está vendo nos mapas, a condição que a gente tem dos centros climáticos, de ter alguma coisinha em outubro. Só que tem que ter essa condição de olhar que o começo de outubro ele tende a ser sempre ali um pouco mais quente Uhum. e menos chuvoso, e a parte final que pode te beneficiar mais. Achar o time aí para você é que vai ser importante. Mas o Alex vai me chamar para uma conversa aqui ele no meados de setembro e você volta aqui para Já está eu te passar esse convidado. norte. Já está convidado. Lanzer, vamos aqui para uma última pergunta. Enfim, tem muita Vamos. gente perguntando, mas não vai, a gente não vai Mas conseguir, que por bom. conta do tempo, atender todo mundo. Mas eu queria Pô, te perguntar, Tiago Leão, sou aqui de Palmas, no Tocantins. Gostaria de saber se as chuvas no Tocantins serão antecipadas no mês de setembro. Ih, Tiago, acho que a notícia não é boa não, hein, Lanzer? o Alex está prestando bastante atenção na apresentação. Inclusive, Alex, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, porque acaba que está ao vivo, né? O pessoal manda lá no chat a pergunta. Se quiserem, viu, Alex? Pode mandar mensagem depois no vídeo que vocês sobem lá no YouTube. Eu vou lá no comentário e respondo. Talvez eu não consiga fazer tudo dentro de um dia, mas o final de semana tá aí. Eu faço questão de atender o pessoal que está aqui online, gasto o tempo deles para acompanhar aqui com a gente. Eu vou lá e respondo. Aos poucos eu vou fazendo. Boa. E aí, Vai voltando ficar no bastante Thiago, viu, gente sem Alex? resposta aqui, viu, Lanzerx? É, Infelizmente, a então, gente faço questão de não vai contribuir com o conseguir, pessoal. a gente não vai conseguir responder É, todo mundo não, mas a é, gente agradece. Sabe por que que eu faço isso, Alex? Porque eu sei o que que o produtor está passando. Se eu abrir um outro gráfico na outra tela aqui, eu tô vendo o jeito que está o comportamento das commodities. Ontem o milho até que deu um saltinho ali, mas é dólar subindo e questão de juro que pode subir. Então, assim, eu sei que o produtor tem a dificuldade, eu quero ajudar. É claro, eu não consigo fazer para todo mundo, mas numa oportunidade dessa daqui, claro que existe um ganha-ganha entre a gente de contribuir, tá? Então, se nessa hora aqui eu pelo menos consigo dar um norte, uma conversinha a mais, pelo menos o produtor comparar com uma outra previsão, eu ajudo ele. E ele se empoderando, ele tem uma parte da economia que ele vai ajudar a rodar, seja na parte de crédito, de empréstimo. Então, essa é uma hora que eu faço questão de ir lá para poder ajudar. Eu vou mesmo, estou falando assim, pode ficar tranquilo. Inclusive, no vídeo passado, pode ir lá que eu respondi a maioria do pessoal lá. E aí, agora eu vou voltar lá no Thiago para a gente poder fechar aqui. Thiago, paz, a região de Palmas aí tá dentro das áreas lá que me desafiam um pouco mais. Eu vou voltar aqui no setembro para te mostrar. Porque pelo setembro, a gente vê que lá na média não chove tanto assim, né? É uma coisinha ou outra que acaba acontecendo, uma chuva que com cara mais isolada, e tá ali, né? Levemente abaixo da média, mas é uma média que ela é muito pequena, né? Então vai, 30 milímetros. Se você tira 10 milímetros, você tira 30% de chuva, né? Então, o setembro, é claro, acho que você não estou olhando para setembro, mas a safra como um todo, e aí o outubro, ele já me chama atenção para esse cenário aqui. Ambos os modelos direcionando a condição de chuva para baixo da média. Está pegando ali desde a região de Dom Eliseu, pega Paragominas, a região mais norte lá do Pará, pega toda essa metade norte do Tocantins, região de Balsas e sul do Maranhão. Ali, o desafio é um pouco maior, embora na região de Palmas, a gente já está falando aí de chuva na casa dos seus 100 a 150 milímetros, mas o sinal é de chuva abaixo da média. Lembrando, viu, Thiago? Se a chuva está abaixo da média, o modelo, as condições físicas que a gente utiliza nos modelos, está enxergando menos nuvem. Se enxerga menos nuvem se formando, enxerga que a temperatura pode ficar mais alta porque não tem essa nebulosidade para fazer a sombra na superfície. E aí eu vou avançar para novembro, Thiago.
continua esse cenário também falando que esse bico, essa porção norte no Tocantins, pega então a região de Palmas, também com sinal abaixo da média. Então você está aí dentro da galera do Mapito, Matopiba de modo geral, vai, e na partezinha do Pará, que talvez a coisa vá um pouco mais para frente, a questão de plantio. Eu estou imaginando aqui que você deve entrar com um milho verão, ou uma questão de soja mesmo. Claro, o vazio sanitário já vai ser um pouco mais para frente, mas a generosidade das chuvas ali que ocorrem ao longo, na média de novembro, aqui a gente vê, né, acima de 200 milímetros, mas o sinal é de chuvas abaixo da média. Então, importante considerar esse cenário aí para vocês, tá? Ô, Lanzarex, mas por exemplo, ali no Tocantins, a gente Diga-me. tem o azulzinho quase. Pode fechar no mapa, Matheus, para ficar mais claro que eu estou perguntando ali. A gente tem, Eu dou um zoom aqui se você quiser também. a gente tem a climatologia mostrando que o azulzinho é chuva para mais de 200 milímetros, certo? E a gente tem no Certo. Tocantins, basicamente quase todo o estado ali, de chuvas nesse sentido. Quando a gente olha as anomalias, são chuvas abaixo da média, em torno do quê? De 20, Ah, 20 boa. a 50 milímetros? Isso. A parte aqui que a gente está vendo nessa escala, e aí mencionando a parte do Maranhão, tá vendo essa cor aqui? Aí aqui eu tô falando de menos 50 milímetros abaixo da média. Tá, no Maranhão Aqui na, ali. aqui na região de Palmas, aí eu vejo que uma questão que está forçando menos. Eu tô falando dos seus 20 a 30. Então, assim, é um abaixo da média, que ambos os modelos estão concordando, mas não é aquele muito Não é abaixo da falta média. de Então, chuva, né? assim. Isso, é assim, ó, se ao longo do mês está tendo seus 200, só para ter uma aproximação, o modelo está chegando os seus 170, 180. É claro que você pode subir um pouquinho mais, né, ou um pouquinho menos, não é na vírgula assim, mas o sinal é de ser abaixo da média. Aqui é aquela coisa mais para falar assim, né, pro pessoal, não, porque quando é mais próximo da média, para essa questão aqui, por exemplo, eu vou pegar o 200 milímetros como referência, Alex. Se eu estou considerando lá essa região de Palmas como 200, então, se vai até 220, 180, eu vou considerar ali que está próximo da média. Quando vai ficando acima ou abaixo, né, de 220 ou abaixo de 180, eu já falo para o pessoal, ô, a cara está ali para ficar um pouquinho mais abaixo da média. Claro, considerando também a assertividade dos modelos. E aí na parte do Tocantins, principalmente na metade mais sul, o cenário é de levemente abaixo da média, próximo da média. Na região onde ele está de Palmas, aí ele está já ali ficando um pouco mais do seu levemente abaixo da média. Diferente da galera, se tiver alguém que nos acompanha aí de Balsas, aí a região de Balsas já é um abaixo da média, um pouco mais bem direcionado. Uhum. Percebeu Sim, assim, a nuance que eu sim, trouxe? Então, sim. assim, volumes que, por exemplo, também não é, né? 150 milímetros abaixo da média, alguma coisa terrível assim, Vai né? faltar Não, não é água, nesses né? cenários. Isso. Aham. É, é importante a gente salientar isso, que não é que não vai ter É. chuva, mas quando a gente compara com a Isso. climatologia, o volume de daí a gente tem que analisar também a distribuição dessa chuva ao longo do mês, né? Pode ser que fique concentrada num determinado momento do mês e que não vai te ajudar, por exemplo, naquele momento importante ali para sua lavoura, de enchimento de grão, de florescimento, enfim, de estado vegetativo em crescimento. Depende então de como essa chuva vai ser distribuída também, né, Lanzerx? Aí esse é um ponto importante demais, viu, Alex? E assim, acaba que o que a gente tem de tecnologia, de informação hoje, ela vai pecar um pouco na parte da distribuição. A gente vê um mês mais fechado, mas quando a gente olha na distribuição, ah, não, então vai chover mais é no começo, no meio de novembro. Não dá para dizer ainda. Realmente a gente ainda não chegou lá nesse poder de modelagem climática, de previsão do tempo. Aí realmente tem que esperar chegar um pouco mais perto para a gente ter outras informações para direcionar. Olha, essa cara aqui, igual eu falei para setembro, né? Tá mais feia, mais ruim para a primeira semana, primeira quinzena. Primeira quinzena, na verdade, né? A segunda quinzena é que pode melhorar um pouco. Então, quanto tá mais perto do fenômeno, aí a gente tem uma direção um pouco melhor. Quanto tá mais longe, assim, é mais difícil. Mas é isso que o Alex falou. Tem chuva, assim, acontecendo, só que quando você fecha o mês como um todo, a cara tá ficando abaixo da média. Pode ser que 3 dias chuva 150 milímetros e não chova mais no mês. É difícil, mas não,
Não está Claro, descartando. não dá para descartar, mas é uma condição muito difícil. Tende a Sim. chover, né, sei lá, seus 5, 10 dias ao longo do mês ali, considerando novembro, né? É que às vezes tem uma chuva que é muito volumosa, né, Alex? E É, aí pega um talhão da propriedade, pegou 60 milímetros, e aquele talhão mais lá da Baixada pegou 10. E aí você já começa a dividir a chuva de forma muito desigual, até dentro mesmo da própria é. propriedade. É isso aí. Muito bom. Lanzoex, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Show de informação, muita informação aí de relevância para o produtor. O produtor está desesperado querendo saber o que vai acontecer e a partir do dia 1º, já, como você mostrou para a gente naquele mapa do próprio Ministério da Agricultura, já tem região autorizada a plantar. Só que muito cuidado, gente. Lanzoex mostrou para a gente que não adianta nada ter autorização da janela de plantio para começar, por conta do vazio sanitário, mas não ter autorização de São Pedro. Então não adianta nada, tem que esperar aí um pouquinho mais para garantir que você não vai perder dinheiro, não vai colocar essa semente no solo e vai ter que fazer replantio depois. Obrigado, viu, Lanzoex? Imagina, Alex, precisando, você sabe que a gente está aí disponível para contribuir com vocês e, na verdade, contribuir com o agro de modo geral para ser mais assertivo, melhorar ali o direcionamento das ações, colocar uma gestão no meio, considerar ali conversar e assistir programas como o que você apresenta aqui para, de fato, somar com eles dentro da propriedade, né? Precisando, tamo junto. Está convocado, você falou para a segunda quinzena de setembro, é isso? Para a gente voltar aqui? Isso, isso. Está convocado então, Vamos. vamos lá. Pessoal que Então está tá. no. Obrigado, Lanzoex. Abraço, meu amigo. Até a Imagina. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal. Isso é muito importante, ajuda a gente a distribuir melhor as informações e a você também de ser informado sempre que a gente estiver no ar com as nossas informações, com os nossos boletins. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, isso também ajuda bastante a gente. E acione o sininho. Esse sininho vai funcionar como uma notificação para você sempre que a gente estiver no ar e que você quiser fazer essa interação, como vocês fizeram agora com o nosso convidado Lanzoex, fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, participar com a gente, isso é muito importante, tá bom? Então, não se esqueça dessas 3 coisinhas, inscrição no site, dar o seu like e acionar o sininho, tá bom? Abraço para vocês, obrigado pela companhia. O Lanzoex prometeu que vai responder todo mundo aí. Então, se vocês puderem refazer a pergunta na nossa plataforma aí do YouTube, show de bola, o Lanzoex vai ajudar vocês. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.